agora no vídeo de agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de como eu comecei a dar aula, de como uma experiência minha como aluna, que fez assim uma diferença, foi um divisor de águas na área da educação para mim. Foi muito importante, foi um período muito importante da minha vida e que me ajudou muito a crescer mentalmente em termos de trabalhar o psicoeducacional. Como assim? Quando eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio, eu morava na Bahia, no interior da Bahia, e de janeiro até junho, eu não tive aula de física. Era uma escola estadual, não estava em greve, mas não tinha professor. Não tinha professor de física para poder atender as turmas do primeiro ano. E vendo que eu estava passando por aquela dificuldade de não saber, de não ter professor para uma matéria, minha mãe me mudou de escola para uma escola conveniada, que era uma escola referência no estado da Bahia. É uma escola referência a nível de estudo, de vestibulares, né? Então, as melhores faculdades. Os alunos eram muito bem aprovados. E quando eu comecei as aulas desse colégio, eu não tinha visto nada de física. Eu sou da época que o ensino fundamental chamava de ginásio, encerrava no 8º ano, que hoje é o 9º ano. Então, na minha 8ª série, eu não vi química e física separados como hoje é trabalhado. Eu vi ciências e algumas coisas que poderiam estar pré-elaboradas. E quando eu fui para esse colégio, chegou na aula de física, as outras disciplinas tranquilas, português, matemática, química, né, literatura, biologia, não tinha problema algum. Mas física foi uma pedrinha no meu sapato. Mas eu não tomei raiva da matéria, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É por isso que eu tô contando, porque a coisa que eu mais escuto, a frase que eu mais escuto dos meus alunos é que eles odeiam matemática, que eles odeiam física, mas porque não tem conhecimento, não tem segurança para poder resolver um exercício, para poder ler, ficam perdidos até na hora de ler. Quando vê uma imagem, uma figura, uma imagem, uma ilustração, já entra em desespero, então não para estudar, né? E aí eu percebi que todos os meus colegas ali da escola, né, cheguei, eu era uma goiana no meio dos baianos, eles achavam engraçado, só que eu fiz amizade muito rápido. E era uma sala extremamente unida. Pensa numa sala de aula unida, que para fazer trabalho em grupo, separavam os grupos, éramos 50, então dividia ali em 5 grupos de 10, mas os 50 se reuniam para fazer os trabalhos. Então a sala era a sala mais unida da escola, né? E todos os meus colegas sabiam tudo sobre física. Eu via que era participação, era aquela coisa, aquele dinamismo, e professor Raimundo, aquele dinamismo, aquela coisa, e aluno respondia, outro respondia, aquela coisa. Eu achei aquilo super bacana, mas eu não sabia nada. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Chegou o dia da primeira prova, tirei 0,5 na prova. Quis morrer, no sentido literário. Eu nunca tinha tirado uma nota baixa assim. Nunca. Nunca, 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 nunca. E aquilo me entristeceu muito, que foi quando eu me abri para minha mãe, falei para ela que eu precisava de ajuda, porque tinha um grupo de estudo de alunos que faziam aula com um professor que havia sido aluno do Raimundo. Um professor de matemática, que formou-se em matemática, ele foi aluno do Raimundo. Raimundo fundou a escola. E aí, minha mãe me colocou para fazer esse curso, essa específica de física. Quando eu cheguei na específica, todos os meus colegas, a sala inteira estava lá, e eu entendi por quê e como que eles conseguiam acompanhar o raciocínio do Raimundo. Que eles estavam com o mestre, o cara que aprendeu o beabá de trás para frente, de frente para trás do Raimundo, sabe exatamente como o Raimundo pensava, né? E nisso eu aprendi muita coisa, muita coisa. Então, como tem um detalhe, a gente tem que ter a vontade de aprender. Então, além do interesse, eu tinha vontade de aprender. E quando eu fui fazer a segunda prova bimestral, eu tirei 7,5. 7,5, a média da escola era 6. E no que eu tirei 7,5, o professor me elogiou, né, deu os parabéns, porque a nota tinha sido, né, ele deu 0,5 porque eu não errei um cálculo de sinal na primeira prova. E aí, todo mundo arrumando para poder sair da sala de aula, ele me chamou e falou: Daniela, você está de parabéns, você conseguiu fazer, né, muito bem a prova, né? Mas você não sabia nada quando você chegou aqui. E agora você conseguiu fazer uma nota 7,5.
o que que aconteceu? Eu peguei e falei pra ele. Eu entrei pro cursinho do Roberto, que é o professor que já foi seu aluno. Ele, o Robertão. Então você tá em boas mãos. Mas eu posso te pedir uma coisa? Se faz a prova aqui pra mim de novo na minha frente, acho que ele tava duvidando ainda se realmente eu tinha aprendido ou não. Aí eu fiz, falei, claro, não tem problema, faço agora. E fiz ali 8,5. Quando eu dei uma coisinha de sinal que eu não vi na outra prova, na primeira prova. 8,5. Aí 8,5, né? Aí eu falei pra ele, poxa, professor, então você vai considerar essa nota, né? Então tá comprovado que de fato eu aprendi. E claro, vou considerar a nota de 8,5. Para eu passar de ano, com a média 6 da escola, a média do colégio estadual era 5, eu teria, mesmo se eu tirasse 10 nas duas provas finais e na prova de conselho, eu poderia não passar. Porque eles entenderam o seguinte, que se eu fiquei 6 meses sem conteúdo, eu não tive aprendizado. E como é que eles aprovam um aluno sem aprendizado? E tá correto, não tá errado. E eu fiquei muito aflita com isso, porque reprovar o ano para mim era uma coisa absurda. Até hoje. É uma coisa absurda, mas hoje a gente entende, mas a gente aceita melhor a situação. E estudei muito de forma que eu tirei 10 e 10 nas duas últimas provas bimestrais. Na somatória, não fechava a conta para poder passar de ano direto. Então, fiz recuperação, tirei eu acho que 9,5 na recuperação, e não foi o suficiente. Então, restou-me o conselho de classe. E o Raimundo não me deu muita esperança, né? Eu já estava com o coração ali apertado, porque isso era uma situação nova para mim, nunca tinha acontecido comigo. Era a primeira vez que eu estava passando por um momento de tensão como esse. Eu sempre fui muito cobrada em casa sobre como estudar, pegar o meu tempo para estudar. Eu era totalmente livre para estudar, então não tinha direito de ir regalias de não me sair bem, mas fazer como eu fiz. Não estou entendendo, mãe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de aula, eu preciso disso, aquilo, correr dentro do tempo. Tanto que foi muito rápido o processo. Em 15 dias eu aprendi o que eles estavam começando ali no mês de julho. Mas não o que aconteceu 6 meses antes, né? Então a escola teve um entendimento. Só que nessa escola eles tinham um sistema já aprovado pelo MEC, onde passaria de ano, então eu passaria para o segundo ano, eu fui aprovada para o segundo ano, e a física do primeiro ano eu faria em horário alternativo, de tarde ou à noite, para poder fazer o segundo ano de manhã, né? Mesmo assim, eu fiquei indignada. Eu sentei no meio fio da calçada da escola, não chorava, que parece que o mundo tinha acabado. Aí os colegas que estavam comigo falaram, Daniela, não fica assim, isso é normal, você vai passar de ano. Mas eu vou ter que fazer outra matéria de novo. E eu me sentia burra, me senti, né? Uma pessoa incapaz. E aquilo foi um dos sentimentos ruins, mais ruins que eu já senti, essa sensação de incapacidade de fazer algo. E como dar essa notícia em casa? A minha mãe sabia da situação, o meu pai não. E não sabia como ele ia reagir, porque ele era muito nervoso, né? Muito focado nisso, de que eu era livre para poder estudar, né? Mas, beleza. Fechou o ano ali de 90, isso foi em 1995. De novembro para dezembro, meus pais decidiram voltar para o estado de Goiás. E aí, em janeiro, eu voltei para Goiânia. E aqui ainda não tinha o modelo que essa escola tinha, que era de você aprovar o aluno e fazer a matéria que você reprovou em horário alternativo, o que foi surpresa para mim, porque eu estudei numa escola do interior da Bahia. E numa capital não ter ainda essa possibilidade, então foi sim, né? Que pena. Então tive que fazer o primeiro ano de novo. Aí, para fazer o primeiro ano de novo, tranquilo, você já não tem... É totalmente desmotivante, por isso que essa questão de reprovação é algo muito sério, porque isso desmotiva o aluno por muito tempo, não só por aquele ano, é por muito tempo. Um ano perdido é algo, assim, devastador. Poderia aprender outras coisas mais. E quando eu mudei para Goiânia, não demorou muito, eu comecei a dar aula. No que eu comecei a dar aula, logo, quando foi no ano de 2000, eu entrei na faculdade de arquitetura e tinha lá uma disciplina chamada SEST, Sistema Estrutural. Tinha SEST 1, SEST 2, 3 e 4. 4 semestres, 2 anos de sistema estrutural, que são cálculos de estrutura de obra, né, ministrada por um professor de engenharia, e a título de conhecimento da arquitetura naquela época. E eu achei muito difícil,
SEST e eu acabei reprovando nessa disciplina na faculdade. Por coisa de um ponto. O professor também não considerou, apesar de, assim, ele, assim, não tem nada do que reclamar dele, é um excelente professor, eu gosto demais dele. É referência na engenharia civil aqui no estado de Goiás. E ele estava certo, né? A gente não pode dar colher de chá assim para aluno. Eu também não passo a mão na cabeça de aluno. E refiz o SEST de forma que o que eu aprendi eu nunca mais esqueci. Aí outros colegas minhas que foram entrando, pessoas que eu conheci na faculdade, que faziam matérias né, na mesma turma, então uma grande amiga minha me pediu ajuda porque ela sabia que eu tinha tido sucesso dessa segunda vez que eu fiz, né? E ela me pediu ajuda porque se ela não tirasse 10 na prova, ela iria reprovar. Estudamos e ela tirou 10, passou, sem recuperação. O porquê que eu tô contando tudo isso? Porque como eu escuto muito dos meus alunos, escuto muito dos pais temerem pelos filhos, por não saberem como lidar, como fazer, né, como aprender. Então, a técnica que eu aplico, eu aprenda a aprender. Então, à medida que você entende a linha de raciocínio, você aprende, logo você compreende e consegue desenvolver. Então, tem muito, na linguagem de exatas, tem muita interpretação de texto. Então, eu entro também com português, com pronome, conjunção, interjeição. Eu entro porque é preciso. Isso acaba ajudando eles também no conteúdo de português, né? E essas mudanças que a gente vai passando, a cada ano é uma situação nova, a cada dia a gente tem a oportunidade de viver um dia diferente, né? Então, eu estou sempre em busca de dias melhores, de ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada dia eu aprendo um pouquinho com cada pessoa. Cada aluno, assim, eu tenho assim um amor, eu tenho um carinho muito grande por eles, por todos eles. E atendê-los e ter um resultado, né, de forma eficaz, isso para mim não tem preço. É o meu pagamento, na verdade, mas assim, é um pagamento que me gera virtudes, né? Então, que eu acabo me orgulhando, sim, né, de eu conseguir aplicar aquele conteúdo e de conseguir atravessar a barreira da dificuldade daquele aluno, para que ele possa atender, para que ele possa aprender, né? E isso é muito importante a gente falar sobre as nossas vitórias, sobre as nossas conquistas também. Então, eu passei por essa dificuldade, então eu já reprovei numa matéria de física, e sistema estrutural tem muita física de cálculo, misericórdia. Mas aqui, o que eu quero deixar de mensagem é que a gente não pode desistir. Primeiro, você tem que ter compromisso, depois você tem que ter a responsabilidade e a força de vontade de querer aprender. Se você unir os três e você tiver paciência, você consegue atravessar qualquer barreira. Então, muitos adolescentes hoje, eles enfrentam situações devastadoras, né? Quem está prestando vestibular para medicina, que sofrem uma tortura emocional, psicológica muito grande, devido à concorrência, a pressão da família. Quem está prestando concurso, eles sofrem também uma pressão, porque quem sabe que está prestando concurso está o tempo todo perguntando se passou, como é que foi, e de repente a pessoa saiu muito mal na prova, não passou, fica frustrado. E essas frustrações, elas geram traumas por um bom tempo da nossa vida, e a gente fica sofrendo com isso. Então, essa técnica que eu aplico do aprenda a aprender, ela traz consigo ali uma luz no fim do túnel. Poxa, então tem alunos que chegam para mim para poder resolver um exercício que fala: "Ai, Dani, é só isso? É só isso." Mas por que o professor dá essa... Não é porque que ele dá, é porque é a forma que ele tem de explicar em sala de aula. Por isso que eu tenho uma certa resistência às vezes de ir para uma sala de aula. Eu atender um grupo de alunos, 3, 4, no máximo 5 alunos, é uma coisa. Mas ir para a sala de aula é algo que eu não vou... É difícil você colocar essa comunicação para 40, 50 alunos. Então, tem que ser uma mega aula, muito bem estruturada. E hoje as escolas, elas têm a estrutura padronizada, né? Então, quando a gente entra com o conceito ali personal, um conceito particular ali, é um pouco mais delicado. Mas esse ano de 2023, estou aí com propostas diferentes, falei um pouquinho no último vídeo. Nós estamos trabalhando com o Soroban, que é o ábaco japonês. É um jogo chinês, mas que foi levado para a China ali em 1600 depois de Cristo. Mas originalmente ele é um jogo chinês.
e que estimula o raciocínio lógico. E alguns jogos de tabuleiros, então tem muita novidade, tem muita coisa boa. Eu quero falar com vocês antes das aulas começarem, porque ó, o ano já começou e eu já sinto que o trem tá embalando. Daqui a pouco já é carnaval. Então eu quero deixar aqui essa historinha para vocês, com muito carinho, que é para poder dizer para que vocês possam ter esperança e ter fé e confiar e agir. Não adianta só ter fé e não agir. Tem que agir. Tem que segurar ali. Vamos, Deus, vamos comigo. Vamos embora. Mas tem que agir. Tem que ter atitude, tem que fazer, tem que praticar exercício, tem que trabalhar a repetição dos exercícios quantas vezes forem necessárias. Isso é fundamental. Então, ter disciplina, ter horário para poder estudar, horário para fazer as outras tarefas, organização diária. Então, tudo isso eu trabalho com os meus alunos e com os meus clientes, coaches também. Então, eu deixo aqui sobre essa pequena historinha minha sobre essa reprovação e de como eu consegui superar. Tem outras histórias também. E vamos contando aí ao longo do tempo, né? Porque senão a gente fica só, vai durar 1 hora de vídeo aqui, e aí o povo tem um pouquinho de preguiça de assistir. Mas fiquem por aqui e até o próximo conteúdo.